No começo, tudo era escuridão. Não tinha sol, lua, nem Wi-Fi. Deus disse: haja luz. E a luz apareceu, brilhante como um abajur celestial. Deus separou a luz da escuridão. Chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Foi o primeiro dia. E nem precisou café. No segundo dia, Deus fez o céu. Um céu azulzão, cheio de nuvens fofas. Parecia algodão doce gigante. No terceiro dia, Deus separou a água da terra. Criou mares, rios e montanhas. E fez brotar plantas, flores e frutas. Tudo bem colorido. No quarto dia, Deus criou o sol para brilhar de dia e a lua e as estrelas para enfeitar a noite. Um céu cheio de pontinhos brilhantes. No quinto dia, Deus criou peixes que nadam e pássaros que voam. Tinha peixe palhaço, peixe sério, e até peixe que parecia estar rindo. No sexto dia, Deus criou os animais da terra, elefantes, girafas, cachorros, gatos e até o tamanduá com nariz engraçado. Mas faltava alguém especial. Então Deus fez o homem, Adão, do pó da terra. E soprou nele o fôlego da vida. Adão acordou e disse: Oi. Deus colocou Adão num jardim lindo chamado Éden. Tinha frutas, flores, bichos e até uma árvore proibida. Tipo e não toque. Adão cuidava do jardim e dava nome aos bichos. Você será leão. Você, tatu. E você, ornitorrinco. Que criatividade! Deus viu que Adão estava sozinho e pensou: não é bom que ele fique só. Então fez Eva, a primeira mulher, de uma costela de Adão. Adão acordou e viu Eva. Uau! Que presente! Eles viraram uma dupla divertida, cuidando do jardim e brincando com os animais. Deus disse: podem comer de todas as árvores, menos daquela ali. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal proibidona. Um dia, uma cobra falante apareceu. Sim, falante. E disse para Eva: come esse fruto, vai te deixar esperta. Eva ficou curiosa. Eva mordeu o fruto e achou gostoso. Chamou Adão: experimenta. Adão mordeu também. E aí, perceberam que estavam pelados. Eles se esconderam atrás das árvores com folhas grudadas. Deus apareceu e perguntou: Adão, onde você está? E Adão respondeu: tô com vergonha. Deus perguntou: vocês comeram da árvore proibida? Adão disse: foi a Eva. Eva disse: foi a cobra. Todo mundo jogando a culpa. Deus ficou triste. Eles tinham desobedecido. Então, fez roupas de pele para eles e os mandou sair do jardim. Fim do paraíso. Fora do Éden, a vida era mais difícil. Mas Adão e Eva aprenderam a plantar, cuidar da família e viver com responsabilidade. Lição final: Deus criou tudo com amor e alegria. Mas também nos deu escolhas. Obedecer é importante, e mesmo quando erramos, Deus continua nos amando e ensinando com paciência. Deus criou Adão do pó da terra. Ele era o primeiro homem. Deus olhou e disse: falta companhia. Então criou Eva, a primeira mulher, de uma costela de Adão. Que dupla! Eles viviam num jardim lindo chamado Éden. Tinha frutas, flores, bichos fofos e até um rio brilhante. Era tipo um parque gigante sem fila. Deus disse: podem comer de todas as árvores, menos daquela ali, a do meio. Essa é proibida. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva viviam felizes. Brincavam com os animais,
colhiam frutas e dormiam sob as estrelas. Era uma vida tranquila e divertida. Mas um dia, uma cobra apareceu. E não era uma cobra qualquer, ela falava. E ainda era muito esperta. Um pouco metida, até. A cobra disse para Eva: "Por que não come da árvore proibida? Você vai ficar super inteligente, igual a Deus." Eva ficou curiosa. Eva olhou o fruto. Era bonito, cheiroso e parecia delicioso. Ela pensou: só uma mordidinha não faz mal. E mordeu. Depois, Eva levou o fruto para Adão. "Experimenta, é gostoso." Adão, sem pensar muito, deu uma mordida também. Ops! De repente, os dois perceberam que estavam pelados. Nunca tinham notado isso antes. Ficaram com vergonha e se esconderam atrás das árvores. Deus veio passear no jardim e perguntou: "Adão, onde você está?" Adão respondeu: "Estou escondido porque estou pelado." Deus achou estranho. Deus perguntou: "Você comeu da árvore proibida?" Adão disse: "Foi a Eva que me deu." Eva disse: "Foi a cobra que me enganou." Todo mundo culpando alguém. Deus ficou triste. Eles tinham desobedecido. Então, Deus falou com a cobra: "Você vai rastejar para sempre e ninguém vai gostar de você." Para Eva, Deus disse: "Agora você vai ter filhos com dor, mas também com muito amor." E para Adão, vai ter que trabalhar duro na terra. Deus fez roupas de pele para eles, porque folhas não estavam funcionando muito bem. E mandou que saíssem do jardim. Adão e Eva saíram do Éden com saudade, mas com esperança. Eles aprenderam que escolhas têm consequências. Fora do jardim, a vida era mais difícil. Mas eles continuaram juntos, cuidando um do outro e aprendendo com os erros. Eles tiveram filhos, construíram uma família e começaram a viver no mundo que conhecemos hoje. Tudo começou com uma mordida. A cobra? Bem, ela ficou famosa como símbolo da mentira. E até hoje aparece em histórias como vilã. O jardim do Éden ficou guardado por anjos com espadas de fogo. Ninguém podia mais entrar. Era um lugar especial demais. Lição final: obedecer é importante, mesmo quando algo parece divertido. Deus quer que façamos escolhas boas, com amor e sabedoria. E mesmo quando erramos, Ele continua cuidando da gente. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim, que cuidava da terra, e Abel, que cuidava das ovelhas. Eles eram irmãos e viviam juntos com seus pais. Um dia, os dois decidiram oferecer presentes a Deus. Caim trouxe frutas e plantas da terra. Abel trouxe o melhor carneirinho do seu rebanho. Deus ficou muito feliz com o presente de Abel, pois ele deu com amor e alegria. Mas não aceitou o de Caim, que deu sem carinho. Caim ficou triste e com muita raiva. Ele não entendeu porque Deus gostou mais do presente de Abel. Deus falou com Caim: "Se você fizer o bem, será aceito. Mas cuidado com a raiva, ela pode te levar a fazer o mal." Mesmo com o aviso de Deus, Caim deixou a raiva crescer em seu coração. Ele começou a pensar coisas ruins sobre Abel. Um dia, Caim chamou Abel para ir ao campo. Abel foi feliz, sem saber o que estava por vir. Lá no campo, Caim fez algo muito triste. Ele machucou Abel e Abel morreu. Foi o primeiro irmão que perdeu a vida. Deus viu tudo e perguntou: "Caim, onde está seu irmão Abel?" Caim respondeu: "Não sei. Sou eu o guardião do meu irmão." Deus disse: "O sangue de Abel está clamando da terra.
Você fez algo muito errado, Caim. Como consequência, Deus disse que Caim não teria mais paz. A terra não daria frutos para ele, e ele seria um viajante sem lar. Caim ficou com medo e disse: minha punição é muito pesada. Alguém pode me machucar. Deus, mesmo triste, colocou um sinal em Caim para protegê-lo. Ninguém poderia fazer mal a ele. Caim foi embora e viveu longe de sua família. Ele construiu uma cidade e teve filhos, mas sempre lembrava do que fez. A história de Caim e Abel nos ensina sobre escolhas. Deus quer que a gente faça o bem e ame nossos irmãos. Quando sentimos raiva ou tristeza, podemos conversar com Deus e com quem amamos. Isso ajuda a acalmar o coração. Deus sempre nos dá chances de fazer o certo. Ele quer que sejamos bondosos e vivamos em paz. Abel foi lembrado como alguém que deu o melhor de si com amor. Seu exemplo vive até hoje. Caim nos mostra o perigo de guardar raiva. Mas também que Deus é justo e cuida de todos, mesmo quando erramos. E assim termina a história dos dois irmãos. Que possamos aprender com ela a amar, perdoar e fazer o bem todos os dias. Noé era um homem muito obediente. Enquanto todo mundo fazia bagunça, ele seguia direitinho o que Deus mandava. Era tipo o certinho e da turma. Deus olhou para o mundo e viu muita maldade. Então disse: vou mandar um dilúvio, mas Noé vai construir uma arca gigante. Deus deu as medidas certinhas, a arca vai ter 3 andares, janelas e uma porta. Nada de improvisar com fita adesiva. Noé começou a construir. Martelava, serrava, pregava. Os vizinhos riam: olha o maluco da arca. Mas Noé continuava firme. Deus mandou Noé levar um casal de cada animal. Imagina só, 2 elefantes, 2 passarinhos, 2 pinguins, parecia desfile de bichos. Os animais foram chegando aos poucos. Alguns marchando, outros pulando, outros voando. Até o bicho preguiça apareceu, bem devagar. Noé também levou comida para todo mundo. Tinha feno, frutas, sementes e até minhocas para os passarinhos mais exigentes. Quando tudo estava pronto, Deus disse: agora entra na arca com sua família. E Noé entrou com sua esposa, filhos e noras. De repente, começou a chover. Não era garoa, era chuva de verdade. Pingos gigantes, trovões e muita água por todos os lados. A água subiu, subiu, e cobriu tudo. A arca flutuava como um barcão gigante. Os peixes nadavam felizes, mas os humanos, só Noé estava seguro. Dentro da arca, os animais faziam festa. O leão roncava, o papagaio falava demais, e os macacos pulavam de andar em andar. Noé mantinha tudo em ordem. Nada de bagunça, pessoal. Cada um no seu cantinho. Era tipo um hotel flutuante com regras. Choveu por 40 dias e 40 noites. A arca virou o único lugar seco do planeta. Era o barquinho mais importante do mundo. Depois de muito tempo, a chuva parou. Mas ainda tinha água por todo lado. Noé soltou um corvo para ver se achava terra. Nada. Depois soltou uma pomba. Ela voltou com uma folhinha no bico. Uhul! Tem terra por aí! Todo mundo comemorou com barulho de bichos. Noé esperou mais um pouco e soltou a pomba de novo. Dessa vez, ela não voltou. Era sinal de que a terra estava pronta. A arca parou num lugar chamado Monte Arara. Noé abriu a porta e todos os bichos saíram correndo, pulando e voando felizes.
Noé construiu um altar e agradeceu a Deus. Obrigado por cuidar da gente. Deus ficou feliz e fez uma promessa. Deus colocou um arco-íris no céu e disse: nunca mais vou destruir o mundo com água. Era o primeiro arco-íris da história. Lição final: obedecer a Deus é sempre o melhor caminho. Mesmo quando parece estranho, Ele sabe o que está fazendo. E no fim, sempre vem o arco-íris. Abraão vivia numa cidade chamada Ur. Era cheia de casas, camelôs e poeira. Um dia, Deus falou com ele: sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão olhou para Sara, sua esposa, e disse: vamos fazer as malas. E lá foram eles, com camelôs, barracas e muita fé na bagagem. Deus prometeu: você vai ter muitos filhos, tantos que vão virar uma nação. Abraão olhou para Sara e pensou: mas a gente já tá velhinho. Mesmo sem entender tudo, Abraão confiou. Ele andou por desertos, montanhas e até lugares com nomes difíceis de pronunciar. Abraão era tão obediente que até quando Deus disse: circuncida todo mundo, ele fez. Os vizinhos acharam estranho, mas ele obedeceu. Um dia, 3 visitantes apareceram. Eles pareciam gente comum, mas eram enviados de Deus. Abraão fez churrasco para eles. Os visitantes disseram: Sara vai ter um filho. Ela ouviu e riu: eu? Com essa idade? Só se for milagre. E era mesmo. Deus cumpriu a promessa. Sara teve um bebê chamado Isaque. Abraão ficou tão feliz que quase fez uma dancinha no deserto. Isaque cresceu forte e esperto. Mas um dia, Deus pediu algo difícil: Abraão, ofereça Isaque como sacrifício. Abraão ficou em choque. Mesmo triste, Abraão confiou. Subiu a montanha com Isaque, lenha e fé. Isaque perguntou: pai, cadê o cordeiro? Abraão respondeu: Deus vai providenciar. Quando Abraão estava prestes a obedecer, Deus disse: pare. Foi só um teste. E apareceu um carneiro preso num arbusto. Ufa! Deus ficou muito feliz com a fé de Abraão. Prometeu que sua família seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão também teve aventuras com reis, batalhas e até resgatou seu sobrinho Ló, que vivia em cidade bagunçada. Ele era tão respeitado que até os reis pediam conselhos. E ele sempre respondia com sabedoria e um toque de humor. Abraão gostava de conversar com Deus. Às vezes, até negociava: e se tiver 10 pessoas boas na cidade? Você ainda vai destruir? Deus gostava da sinceridade de Abraão. Eles tinham uma amizade verdadeira, cheia de fé e confiança. Abraão viveu muitos anos. Viu sua família crescer e a promessa de Deus começar a se cumprir. Era o vovô mais famoso da Bíblia. Quando Abraão morreu, foi lembrado como o pai da fé. Um homem que confiou em Deus mesmo sem saber o final da história. Sua história virou exemplo para muita gente. Até hoje, quando alguém confia em Deus, dizem: tá igual Abraão. Lição final: confiar em Deus é como andar no escuro com uma lanterna. Às vezes não vemos tudo, mas Ele guia nossos passos com amor e cuidado. José era o filho preferido de Jacó. Ganhou uma túnica colorida que parecia fantasia de carnaval. Os irmãos ficaram com ciúmes. José tinha sonhos esquisitos. Num deles, os feixes de trigo dos irmãos se curvavam para ele. Vocês vão me obedecer, disse ele. Péssima ideia. Os irmãos ficaram furiosos. Esse José tá se achando. E começaram a planejar algo nada legal.
se livrar do irmão sonhador. Um dia, José foi visitar os irmãos no campo. Eles o viram de longe e disseram: "Lá vem o sonhador. Vamos dar um susto nele." Jogaram José num poço. Sem água, sem Wi-Fi, só com sapos. Depois, venderam ele como escravo para uns viajantes. José foi levado para o Egito. Lá, virou empregado na casa de Potifar, um oficial importante. Limpava, organizava e até fazia café. José era tão responsável que virou chefe da casa. Mas a esposa de Potifar inventou uma mentira sobre ele. Resultado: cadeia. Na prisão, José fez amigos e virou o organizador oficial da cela. Até ajudava os presos com seus sonhos malucos. 2 presos tiveram sonhos estranhos. José interpretou direitinho. Um voltaria ao trabalho, o outro, bem, não teve final feliz. Um dia, o faraó teve um sonho com vacas gordas e magras. Ninguém entendia nada. "Chamem José", alguém gritou. José explicou: "Vai ter 7 anos de fartura e depois 7 de fome. Melhor guardar comida." O faraó ficou impressionado. José virou o segundo homem mais importante do Egito. De escravo a governador. E ainda usava roupas chiques e colar dourado. Quando a fome chegou, os irmãos de José foram ao Egito pedir comida. Não reconheceram José, que estava todo elegante. José fez umas pegadinhas com os irmãos. Escondeu o copo, fingiu que ia prender um deles, só para testar se tinham mudado. No fim, José chorou e disse: "Sou eu, José." Os irmãos ficaram de boca aberta. "A gente vendeu ele e agora ele manda em tudo." José perdoou os irmãos. Deus usou tudo isso para salvar muita gente. E abraçou todo mundo. Foi um chororô geral. Jacó, o pai, foi pro Egito e encontrou José. Foi um abraço tão forte que até os camelôs se emocionaram. José cuidou da família no Egito. Deu comida, casa e carinho. Virou o herói da história, com final feliz e túnica nova. Ele viveu muitos anos e sempre lembrava: Deus transforma coisas ruins em bênçãos. E continuava ajudando todo mundo. Lição final: mesmo quando tudo parece dar errado, Deus tem um plano. José confiou, foi fiel e virou exemplo de perdão, coragem e fé. E aí, criançada? Gostaram das histórias do livro de Gênesis? Qual foi a parte mais legal para você? A criação do mundo, a arca cheia de bichos ou os sonhos de José? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para mais aventuras bíblicas.